Olá, Michel, prazer em vê-la agora em vídeo. Muito prazer também. Eu vou começar a falar uma coisa assim que me chamou a atenção, me incomodou, foi quando indicaram o livro lá no grupo. Por quê? Eu já tinha eu já tinha assistido o filme quando lançou. Aí, quando eu assisti o filme, talvez foi em 1996, eu acho, se eu não me engano, que lançaram o filme. Eu assisti o filme, mas eu achei um filme assim, além da qualidade do vídeo do filme, talvez eu não tenha entendido direito a pegada do filme e não nem sabia naquela época que existia livro, porque eu comecei a ler de um tempo mais próximo. Eu sempre fui, ó, minhas Que filhas. bom, adoro a participação dos pets nos livros. Então, naquele tempo eu não lia, eu tinha, ó, ela atrás, eu tinha talvez o Círio Pequeno, aquela coisa toda, e eu não lia tanto quanto hoje. Então, eu não entendi a sacada do livro. Aí, hoje de manhã, eu digo assim, mas eu terminei de ler o livro, reassisti o filme e pensei, mas eu vou dá uma olhada numas resenhas por aí. Fiquei, enquanto ele jogava, eu fiquei no carro assistindo algumas resenhas. E me chamou muita atenção uma resenha de uma moça, eu até segui ela lá, mas não estou recordando o nome agora, que ela disse que o que mais incomodou ela na época da Covid, que tem a ver a Covid com o livro. Aham. Eu fiquei pensando, foi que ela foi privada do olfato. E eu fui privada do olfato. E ela se deu conta o quanto aquilo fazia sentido na vida dela. Ela poder sentir cheiros. Ela não conseguia se alimentar, porque ela não sentia cheiros, né? E o Grenouille, ele tinha o olfato extremamente apurado, ele sentia o cheiro até do que estava a muita distância dele, só que ele não tinha cheiro. Ele não sentia o cheiro do corpo dele. Então, talvez ele se sentisse como a gente se sentiu quando teve privado, quem teve essa privação durante a Covid, de não sentir cheiros, né? Só que ele queria sentir o cheiro dele e ele foi rejeitado, né? Porque as pessoas diziam até que ele era um bebê do demônio, que ele não tinha aquela ele não era um bebê comum, né? E realmente não era, né? Ele tinha aquele dom todo especial, mas ele tinha todo aquele histórico da mãe dele ter o abandonado, aquela função toda de crescer num lugar que não teve afeto, né? Todas as pessoas que é, ficaram com ele ficaram por algum motivo financeiro, né? E E eu acredito também que a função dele extrair o cheiro das coisas, principalmente das moças, para ele era alguma coisa natural, como extrair das plantas. Era uma coisa que ele não tinha uma maldade no fazer, talvez. Tanto é que a primeira moça, ele foi uma coisa meia louca, né? Quando aconteceu com ele. Ele começou a sentir o cheiro dela e foi lá e quis se apropriar dela. Ele não tinha muita noção de que talvez fosse outro ser humano, né? E também uma coisa que me chamou muito a atenção no livro
foi Paris, né? Naquela época, uma cidade imunda, né? É, mal cheirosa, tinha cheiro de tudo que tu pode imaginar na zona pobre, né? Porque os ricos tentavam disfarçar com as essências. E também, quando ele conheceu o pai da Laurie, me chamou a atenção foi que eles usavam essência de violeta, se eu não Eu- me engano, é. e que era aquilo que causava todo o mal que o cara sentia. Quer dizer, ele E eu, usava um perfume que confirmava a teoria que ele tinha, né, sobre as coisas que nasciam abaixo da terra, né, que tinham contato com a terra, traziam males ao ser humano, né? E será que usava. isso se confirma? Não, eu não sei. Olha, então, o seguinte, eu já tive esse livro impresso, na versão impressa aqui na minha casa diversas Uhum. vezes e nunca me interessei de ler. E muitas vezes barrei com alguém que estava lendo e falou alguma coisa, comentou alguma coisa, viu alguma coisa na internet, mas sempre passava. Assim, engraçado, eu não simpatizava com este livro, não simpatizava. Intuitivamente não simpatizava, porque não tinha motivo nenhum para isso. Mas ele. E aí, assim, veio, entrei para o grupo e veio, então, o perfume. Eu falei, bom, agora não dá mais para evitar a leitura, vou ter que ler. E aí eu vou descobrir por que que tantas esse livro teve próximo de mim e eu não quis aproveitar e fazer a leitura. E acho assim um livro extremamente incômodo. Me incomodou muito a leitura deste livro. Não estou dizendo que ele é um livro ruim, não estou dizendo que a história Enfim, é ruim, não estou dizendo que não é uma literatura boa, muito pelo contrário, é uma excelente literatura, mas ele é um livro difícil, exatamente, e eu acho que essa é a intenção foi a intenção do Patrick Sunskit. Ele teve a intenção, quer dizer, ele é um escritor muito habilidoso, porque ele teve essa intenção mesmo de escrever uma obra incômoda mesmo, que fosse tirar qualquer leitor da zona de conforto. Opa, deixa eu admitir aqui, a Karina, a Karina. ela chegou, já aceitei ela aqui. Acho que agora foi. Oi, Olá, boa Cá! noite, Karina, prazer, Edner. Boa noite. Então, e eu estava falando, né, que na verdade é um livro que extremamente incômodo e que, assim, eu entendi que foi proposital, que na verdade o autor, né, o Patrick, ele queria mesmo tirar o leitor desse estado, de qualquer estado de conformidade, de comodismo, porque na verdade ele queria trazer algumas questões que são muito vamos dizer assim, evitadas pela maior parte do ser humano, que é pensar a questão da moralidade, do caráter, do comportamento. Então, assim, ele constrói um personagem extremamente horroroso, né? Extremamente horroroso, a descrição física que ele faz do Greenwich, né? E a descrição de comportamento mesmo, a história dele, tudo nele é horrível, né? A vida dele. E aí eu estava pesquisando o sobrenome Greenouille em francês e quer dizer sapo. E foi então proposital até o sobrenome do personagem, né, do protagonista, foi proporcional, porque ele era asqueroso, né, e repulsivo como um sapo, vamos dizer assim. Então ele constrói um personagem extremamente repulsivo, que não era amado por ninguém, então a gente não pode dizer que isso é né, que o perfume é um romance no sentido romântico, né, porque não há amor em nenhum momento da história, só há ódio, né, rancor, indiferença. Ele trabalha muito com os sentimentos mais negativos, as emoções mais negativas do ser humano. Então, por isso que é muito incômodo. E toda a construção que ele faz da obra, por exemplo, enquanto eu li, eu falei, nossa, ele precisava levar tanto tempo de uma narrativa só para construir um personagem, porque, na verdade, ele passa toda a primeira parte só construindo o personagem, né? Quase você não tem ação na primeira parte, né? Você tem alguma outra ação, mas você percebe que ele está construindo o personagem. Quando entra na fase da caverna, nossa, aquilo não passava nunca, aqueles 7 anos daquela caverna. Ai, o que ele Achei, comia? então, achei extremamente chato, arrastado, irritante aquela parte.
né? Não que fosse mal escrito, que não fosse literatura, que eu estava falando para ela, é uma obra excelente, mas ela é uma obra irritante e é proposital, né, eu acho. Porque ele está. É, Mas, assim, o que me trouxe de muito positivo foi essa coisa que existe todo um universo em torno do olfato que é um dos sentidos mais negligenciado e subestimado pelo ser humano, principalmente atualmente, que a gente é muito visual, né? A gente é muito visual, a gente é muito auditivo e e as outras três, né? Os outros três sentidos são muito negligenciados, quatro, aliás, porque a sinestesia também são muito negligenciados na nossa cultura e nossa vivência atual, e o olfato é um deles. Na verdade, a gente só vai lembrar do olfato mesmo quando a gente sente um bom cheiro ou um mau cheiro, porque de resto a gente não dá valor, a gente não. E ele traz o olfato como constituinte de uma identidade, né, de uma pessoa, de um ser humano. Quer dizer, ele era um cara sem cheiro, né? Você estava falando, né, Michele, de um cara sem cheiro. Sim, Cara sem cheiro por quê? Porque ele não era humano, né? Para os outros ele não era um ser humano. Ele era tão repulsivo que ele não era um ser humano. Ele não era percebido, ele não era visto, ele só era usado como mão de obra, né? Ele era usado como se fosse um cavalo, uma mula, um camelo, né? Usado no trabalho. Ele nunca recebeu afeto nenhum, as pessoas só retiravam vantagem dele, né? Então, por tudo isso, é uma obra muito incômoda, porque ele é filosófico, né? É uma obra psicológica, é uma obra literária, filosófica, porque ele também filosofa pra caramba, né? E traz todo um universo, uma linguagem de um fato que eu nem conhecia tantos termos relacionados com o fato assim. Falei, nossa, que aprendizado, né? Mas agora eu vou fazer o que é, preciso fazer a parada para deixar a Karina falar um pouco as impressões dela para depois a gente continuar. tá. Nossa, eu achei incrível, assim, eu tive a impressão, igual você falou, um sapo, eu tive a impressão que ele era um rato, né? Ele nasceu no lixo, lugar que não era para ele sobreviver, e sobreviveu e viveu uma vida inteira, passeando e trazendo coisas ruins por onde ele ia, e com aquele olfato muito apurado, que eu achei impressionante, porque geralmente o que a gente escuta falar é que cego muito apurado. Eu tive assim, uma metáfora de que ele era cego de todas as outras coisas do mundo, como você falou assim mesmo, ele foi é, como um rato mesmo, ele só serviu para trabalhar, ele não teve amor, ninguém quis que ele nem nascesse, que ele existisse. Então ele realmente era pobre, assim, de tudo, né? E aí eu acho que eu quis ter uma metáfora com ser cego, ser pobre de todos os outros sentidos, e aí ele Genial tinha essa. esse olfato curado, que foi o que levou ele, né? Assim, e depois criar aquela fórmula no final, que aí é um cheiro que, não sei, da pureza, né? O quanto ser cheiroso é importante, né? O quanto também, a gente às vezes não para analisar isso, o quanto traz essa importância, você se apresentar bem, você se cheirar bem. Achei incrível, assim, achei, nossa, o livro foi muito difícil de ler, mas aí eu assisti o filme, clareou muito a minha mente, achei muito, ainda bem que a Michelle mandou do filme, porque estava difícil de eu terminar de ler, assim, essa parte que você falou, eu fui quase passando, muita descrição, ai meu Deus, que coisa chata. E aí, acho que você falou mesmo, que é causar essa coisa na gente, assim, de ser incômoda, né? De como que a gente realmente não se importa, cada um realmente se importa com a sua natureza, né? Com os seus, e aí uma pessoa que nasce assim, sem ninguém olhar para ela, e ela não é vista, realmente ninguém, e morre também, assim, o final dele, né? Sem, como se fosse um rato mesmo. E praticamente nada, apesar que o olfato levou ele para esse lugar depois, e ele criou aquela fórmula através de uma forma horrível de um assassino. No livro eu tinha a impressão que ele matava a primeira moça, mas aí depois no filme eu tive outra impressão. Ele acabou matando ela sem querer.
Só voltando, né? O primeiro assassinato do Achei incrível. psicopata, que, na verdade é a história de um psicopata, né? É a história de um psicopata, de um serial killer. É, Só que assim, diferente dos é, romances de serial killer, né? Os romances policiais, que eu adoro esse estilo, na verdade a ideia dele não foi fazer um romance policial. Porque o foco dele não foi essa, não teve investigação, ele não descrevia os crimes, né? Assim, até falava, caramba, ele matou 24 moças já e não teve descrição de nenhuma. Então, o é, que Patrick quer com isso, né? Porque não é um romance policial, não é um romance de serial é, killer clássico que a gente está acostumado, porque só vai ter mais ou menos a descrição do crime no último, né? No último mostra ele lá, né, falando ter é, chutado, tirando, dando a cacetada nela, tudo. Só o último crime que foi descrito, né? Eu E acho que o primeiro também falou que ele não estrangulou a primeira moça. na verdade foi acidental, né? Ele não sabia que ele ia matar, ele É, queria, né? Ele sabia que ele queria tirar o cheiro dela, roubar o cheiro dela, ter acesso ao cheiro dela, mas ele foi tomado pelo cheiro, né? é, Pela uhum. tangerina. ah, e, É, e foi ainda acidental mesmo. depois quando ele partiu com esse projeto de buscar esse perfume maravilhoso, fantástico, que foi depois dos 7 anos que ele passou lá, na coisa que ele percebeu que ele não tinha cheiro nenhum, né? Ele ficou lá 7 anos enfiado na caverna, nem assim ele criou cheiro, né? Ele foi atrás de ter um cheiro para si, e aí ele quis o perfume mais perfeito e tal. E é interessante, né, que ele vai entender que isso está entre as mulheres virgens, né, que na verdade ele nem entendia isso, porque também no livro ele nunca se relacionou com ninguém. Né? No livro não fala que ele É, tenha tido carinho ou tenha tido exercício de sexualidade com alguém, ou seja homem, ou seja mulher, com ninguém. Né? Ele é um ser desprovido de qualquer é, sentimento nesse sentido. E isso também é muito da estrutura é, psicológica do psicopata, né? De que ele não tem, ele não se relaciona, ele não se vincula, ele não tem apego, né? E ele também não tem. Né? E a primeira parte lá do livro que ele fala que ele demora para construir o personagem, eu acho que a ideia dele é exatamente mostrar, por isso que chama anatomia de um assassino, né? Ele realmente é anatômico, né? Como se ele dissecasse o personagem antes de pôr esse personagem para fazer aquilo para que fora. todo mundo fazer, né? Não, interessante que sobre o autor me é, chamou bastante atenção que ele é um autor que ele é recluso, ele nunca gostou de dar entrevista, de fazer palestra, de participar de é, autógrafos e e também assim tiveram que insistir muito para conseguir que ele deixasse ser feito filme. E o livro, ele foi publicado num jornal lá que eu não sei dizer o nome, é um nome estranho como é que se diz? Francês, né? Foi publicado em folhetins, foi tipo um jornal não sei se era toda semana que publicava um capítulo. Aí no ah, que final, legal. como todo mundo gostou, todo mundo leu, ele se tornou um livro. Aí bem depois foi que ele conseguiram autorização para fazer filme dele. E outra coisa que como ele é tão recluso assim, como dizem, que eu achei interessante, ele é roteirista de cinema. Sim. É, é Não uma coisa sabia. assim que tu vê a pessoa falando, como é que eu vou explicar? Tu vê falando que a pessoa é assim, 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 e como é que a pessoa cria tudo isso na cabeça, né? Toda É, uma história toda. É porque, assim, na é verdade, impressionante. eu sempre, quando estou lendo o livro, eu fico tentando perceber o estilo literário, né? E ele, na verdade, acaba. Por isso que eu estava falando do romance policial, não é? Então, o que que é? Né? Na verdade, ele vai combinando vários estilos, né?
E aí por isso que fica um romance denso, porque ele faz um romance histórico, uma vez que ele traz a França lá da fase de 1700 e alguma coisa, que estava vivendo no próprio iluminismo, né, em que era uma era de muitas transformações, e que, na verdade, o mundo que a gente conhece hoje teve início ali, né, porque até então, Aham. ela já falou, né, que Paris era um absurdo de fedida, né, Eu não ia viver. e por isso que, na verdade, os perfumistas, naquela época, falei, gente, mas os perfumistas tinham tanta importância assim, e tinham mesmo, né? Porque ele retrata um universo, meu, só tem fábrica de perfumes, pomadas, loções nessa França, né? E realmente eram pessoas de muito status, as pessoas que traziam essa coisa do olfato e do cheiro, porque as cidades eram nojentas, né? E ele descreve mesmo que o ser humano é um ser fedido, né? Mal cheiroso, né? É, Ele vai descrever de que precisa de perfume. E é bem verdade, né? é, Se a gente não tivesse desenvolvido os hábitos que a gente tem de tomar banho, né? De manter higiene bucal, pessoal, realmente a gente passa a ser seres mais mal cheirosos do que os animais. Né? Os animais, quando ficam sem tomar banho algum tempo, eles não cheiram tão mal quanto um ser humano que fica alguns dias sem tomar banho. Né? E ele tem razão nesse sentido, mas isso é uma ideia tão incômoda, né? A gente pensa que tá. o ser humano é um ser fedido. E ele também mistura, né? Então, além de ficção histórica, com romance, com thriller psicológico, né? Porque tem muito de construção psicológica o tempo todo desse personagem, né? E é uma coisa assim que me incomodou um pouco, é que eu não sou muito fã dessa coisa muito fantasiosa, né, de situações que são criadas ou resolução de situações de uma forma muito mágica, né, que nessa coisa de ficar 7 anos numa caverna vivendo, comendo bicho, comendo mato, comendo morcego. Eu falei, gente, qualquer um já teria morrido das doenças que esses animais trazem, né, Sim, então, assim, me incomoda um pouco esse tipo de romance, sei lá, de muito fantasioso, muito fantástico, em que as soluções não existem na realidade, né? E em vários Eu momentos do também não gosto. livro isso acontece. Então, isso me incomodou. Mas eu soube triar que tá, tem isso, mas tem uma série de coisas que são positivas Aham, é neste verdade. romance tão incômodo, porque eu vou te falar, eu li o tempo todo, senão irritado, assim, irritado. Mas não porque eu não estava gostando, mas é porque é um romance Aham. irritante. A questão, né, do olfato. O olfato, porque eu li o livro o tempo todo dizendo, gente, é um livro de um único protagonista. Né? Porque os outros personagens têm tão pouca importância no livro e na vida do Quinui, né? Mas, na verdade, tem um segundo, né? Personagem principal, protagonista, que o próprio olfato é um protagonista, né? Porque essa história ela não teria É sentido, não verdade. teria a força e o peso que ela tem se o olfato não fosse a principal virtude. Aliás, é a única virtude do Grenouille é essa capacidade de olfato, e a Karina foi brilhante ao pensar em rato, né? Porque o rato tem um olfato maravilhoso, né? E na verdade eu também na leitura pensei, ele vive como rato, ele parece um rato. Eu só fui pensar em sapo depois que eu descobri que o sobrenome dele é uma palavra em francês que significa sapo. Eu falei, bom, ele faz sentido porque ele é asqueroso e sim. repulsivo como um sapo Ah, também, interessante. né? Então ficou. Aí eu falei, nossa, eu pensei em rato, mas o autor propositadamente pôs o sobrenome que corresponde à palavra sapo. Né? Então também faz sentido, porque é igualmente repulsivo, né? Só que eu acho que as pessoas têm mais nojo e querem É, mais distância do sapo do que Mas do. sabe que até a aparência dele no filme eu não achei tão feia. Eu achei ele mais feio na minha cabeça lendo o livro. Sim, mas então no livro é, ele descreve uma pessoa horrorosa, assim, que realmente as pessoas vão passar e vão passar direto, não vão querer se relacionar com ela. E E, como no ele era filme ele até explorado passa. aqui, né, nessa função não, de trabalho, ele era muito trabalhador braçal, né? E todo mundo que se aproximava dele tirava vantagem, tanto do trabalho braçal dele, mas é porque ele como deixava, né? Porque ele eu acho que deixava, foi uma escolha exatamente. dele, ele não era vítima nesse sentido, foi uma escolha dele para obter tudo o que ele queria, porque ele não era nem um pouco humilde, ele era extremamente arrogante.
né? Ele, Aham. o pensamento Ele dele, dizia que ele, queria ser como um deus, né? isso, Tipo, ele se ele comparava a falava Deus. o grande Grenouille, né? O grande sapo, na verdade, né? O grande Grenouille, né? Ele se via como grande, e no aspecto do fato ele era mesmo, né? Ele era É verdade. incomparável. Só que as pessoas, ele nunca revelou isso para as pessoas não sabiam disso, e ele usava muito bem essa questão dos cheiros, do olfato, para manipular, né? Para obter tudo aquilo que ele queria. E no final mandou para a cadeia, coitado, que não tinha nada a ver, né? Pior. Ainda saiu inocente da O história. outro que foi enforcado. É. É, eu acho incrível, assim, sempre quando eu leio livros de psicopatas, de crimes, como que a pessoa às vezes já nasce ruim, né? É do nascimento. E aí eu e a Michelle já lemos livros assim, eu já cheguei a comentar isso. Como que a falta de amor faz falta? Porque eu vi que o que nos diferencia dos outros animais é isso, é o amor, é ser cuidado desde a hora que a gente nasce. Um bebê, ele é cuidado desde a hora que ele nasce, né? E tem esse amor. E é o que nos diferencia. Então, realmente, assim, geralmente quando eu leio livros assim, de psicopatas, de assassinos, esse tipo de crime horroroso, tem essa questão psicológica, tem muito isso, assim, a pessoa já nasce ruim, nada explica ela ser assim, mas aí tem toda essa questão do nascimento, da mãe, como foi o parto, que acho que você, como psicólogo, né, deve entender muito melhor. Eu não sei, eu assisti uma série, não sei se vocês assistiram, mas preciso conversar com o Kevin, eu acho, Não, eu já ouvi alguma falar, coisa mas não assim, vi. o nome. Assistam, coloque na listinha e assistam. Aí a gente pode até fazer uma discussão sobre esse Tá. filme, porque tem livro também, se eu não me engano. Aham. É uma coisa assim muito surreal, sabe? Muito. Então, é, precisamos falar sobre Kevin, né? isso. É uma coisa assim, eu acho que a pessoa pode se tornar, né? Mas ela já tem aquele instinto, eu não sei, eu não consigo entender assim, sabe? Porque, tipo assim, falando sobre psicopatas, né? Sobre psicopatia. Eu amo, eu não sei, eu acho que eu sou meio psicopata, porque eu adoro assistir série e filme de psicopata, é só o que eu procuro. Bom, se você não mata em série, não é. Ah, eu até sinto pena dos coitados, às vezes. Tu sabe que eu fico pensando assim, ó. O Dexter, o pai dele era policial e ele percebeu que ele tinha aquele negócio de matar os animais e tal. Quando era criança, ele era diferente das outras crianças. Aí ele direcionou o Dexter da série, claro, é uma coisa fictícia, né? Mas ele conseguiu direcionar para quê? Para que ele matasse os bandidos, para que ele matasse quem fizesse o mal, Aham. Certo. Mas né? deixava de Eu não ser. sei se existe essa possibilidade, mas eu acredito até que não, né? Porque eu acho que existe uma coisa meio animalesca no fato da psicopatia que a gente é instinto, né? É um tipo um instinto que a pessoa tem. Mas aí tu pode, como é que é, falar dos teus conhecimentos. Praticar meus conhecimentos para ver se eu não esqueci. Então, na verdade, a formação, né, de um psicopata, e o Patrick foi muito brilhante nessa construção, porque, na verdade, ele vai reunindo ao construir a história do Grenouille, reunindo todas, vamos dizer assim, as formulações que podem construir aí um psicopata, né? A questão da mãe, né? A psicopatia está muito relacionada com uma falta de continência afetiva, principalmente oriunda da figura materna, né? Então, assim, normalmente o psicopata está sempre relacionado com a ideia de uma mãe fria, de uma mãe pouco afetiva, ou de um afeto muito doentio, distorcido, que acaba
até uma acontecendo e gerando isso até uma certa fase do desenvolvimento humano. Então, a psicopatia, a gênese da psicopatia, ela se dá muito cedo na formação da personalidade, porque a psicopatia, tanto quanto a esquizofrenia, elas são duas afecções psicológicas que não fazem parte da dinâmica da personalidade, mas sim da estrutura da personalidade. Houve uma falha na estrutura da personalidade quando ela estava se estruturando, e essa falha gerou esquizofrenia ou gerou psicopatia, né? E são, então, duas afecções consideradas incuráveis, porque não tem como você reconstruir a estrutura de uma personalidade que foi construída com esse problema, com esse defeito, com esta falha, vamos dizer assim. Agora, todas as outras doenças psicológicas, emocionais, mentais, elas podem ser reestruturadas, retrabalhadas e curadas porque elas fazem parte da dinâmica da personalidade, né? Com certeza. E tanto a psicopatia como a esquizofrenia, ela pode demorar um tempo para se manifestar numa pessoa. É como se precisasse de algum evento que abrisse esse portal, vamos dizer assim. Né? Você fala assim, mas uma pessoa esquizofrênica desde uma tenra idade, mas eu conheço uma pessoa que ficou esquizofrênica depois de 70, depois de 80, depois... Estava pensando nisso. Porque isso pode acontecer, realmente, de não ter aí Aham. desenvolvido nenhum evento que, né, abriu esse portal aí e Como no caso dele, o evento que abriu foi o cheiro da moça, da primeira. porque até então ele não tinha demonstrado nada nesse sentido, né, de que ele ia matar, de que essa obsessão por cheiro, ele tinha um bom olfato, mas ainda não tinha manifestado essa coisa disso ser uma obsessão, né, ser uma coisa que ele fosse Sim, perseguir e virar um projeto de vida tão importante a ponto dele matar, enganar, manipular, roubar, fazer o que fosse preciso para concretizar, né? Porque o psicopata ele não é imoral, porque para você ser imoral, você precisa ter um sistema moral que você vai contra ele. Então você é imoral. Ele é amoral. Ele não criou um sistema de regras. Ele não tem um sistema que rege o comportamento dele e que diz para ele isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é bom, isso é mal. Né? Ele não tem isso na formação. Ele não tem um superego, vamos dizer assim, né? Que é essa parte responsável da nossa psique que fala: Nossa, Michele, você quer fazer isso? Mas que vergonha! Você não vai se sentir culpada, mas isso não é bom. Você não aprendeu isso. tu vai presa. Não foi a educação que seus pais te deram. Olha, você vai presa, né? Olha, todo mundo vai rir da sua Olha o cara, exemplo para os né? filhos. Porque assim, Vai perder teu réu primário. a culpa e a vergonha são mecanismos de pessoas normais, né? E elas deixam de fazer certas coisas para não ter que passar pela culpa ou não ter que passar pela vergonha. Então, culpa e vergonha são mecanismos poderosos que controlam o nosso comportamento. E um psicopata não sente culpa, nem vergonha, nem arrependimento, nem remorso, porque se ele não tem um sistema moral que foi construído dentro dele, então para ele tudo pode, tudo é possível. Não tem essa coisa, culpa de Mas ele tem noção do certo e o errado? Então, a noção de certo e errado dele é o que é certo e errado em relação àquilo que ele deseja. O certo e o errado para ele está relacionado com o desejo dele. Porque como Eu ele pergunto isso porque eles sempre, né, escondem. do ponto de vista psicanalítico, e eu não sou psicanalista, a minha formação não é psicanálise, mas eu entendo Sim, uma coisinha, né? A gente tem lá o tal id, ego e superego. O id é aquela parte da nossa que reúne todos os nossos desejos, busca de prazeres, enfim, tudo que está relacionado mais com a nossa parte instintiva, animal, né? Vamos dizer assim. E aí você tem o ego, que é aquele cara que olha assim para a realidade e fala: isso você pode fazer, isso você não pode. E por que que ele fala isso você pode, isso você não pode? Porque ele consulta o tal de superego, que é o tema de regras que a gente foi aprendendo. E caiu a Karina. Volta logo, caiu. Karina! A conexão dela não estava muito boa, mas se ela voltar. Ela disse que tinha que sair às 8, mas ela teria se despedido se ela já Não, ia, mas ainda se são ela 10 para depois as 8, sairia. deve ter caído mesmo. Aí, então, aí o superego fala assim: olha,
você não pode fazer isso, porque isso é muito vergonhoso, porque isso é ruim, porque não foi isso que você aprendeu dos seus pais, não foi isso que você aprendeu na sua religião, não foi isso que você aprendeu na escola, enfim, né? Isso vai te gerar culpa. E aí o ego, que é aquela parte que lida com a realidade, fala: realmente você não vai poder, filho, você vai ter que esperar para satisfazer esse desejo. E o Greenwill, ele até espera, né? Ele interrompe esse projeto e fica 7 anos esperando dentro de uma caverna para depois voltar, né? E aí Sim, realmente aflorar essa questão do desejo ser o mais forte e eu vou satisfazer o meu desejo a qualquer preço, a qualquer custo, porque para mim não existe freio, né? Então assim, falando do ponto de vista psicanalítico, esse é o mecanismo que ocorre. Né? E aí, aquilo que eu falei, a gênese da psicopatia, ela começa muito cedo e ela é uma perturbação na estrutura da personalidade. Então, por isso que ela não tem conserto. Ela pode ter controle, né? Vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma sim, pessoa que tem aí uma formação psicopata, para ser psicopata, e de repente pode se identificar, perceber, ela pode ir para psicoterapia ou, sei lá, qualquer outra forma de tratamento que possa escolher para tentar se controlar e evitar de usar um sistema aí tipo moral externo, porque interno ela não vai ter, e se pautar por sim. ele para não desenvolver. Mas isso eu nunca ouvi falar que isso acontecer, né? Pode ser que exista algum caso ou outro, mas eu, pelo menos, E diz que existem muito mais psicopatas na sociedade do que a gente pode imaginar, que a gente vive passando por eles, né? sim, sim, é porque você tem aqueles que, na verdade, cometem pequenos delitos, né, ou pequenas contravenções e que acabam não se constituindo em crimes clássicos. Nem todo psicopata vai virar serial killer, nem todo psicopata vai assassinar, né? Mas você tem pessoas Sim, que sim. enganam as outras o tempo todo, e isso é uma psicopatia, vamos dizer, mais branda, mais leve, se a gente pode graduar, vamos dizer assim, é socialmente aceitável, né? Que o cara apronta daqui, apronta dali, os familiares vão relevando porque amam, né? Ele demonstra um pouco de capacidade de afeto com um, com outro. E na verdade o psicopata, ele sempre se diz que o psicopata sempre ama alguém, que ele jamais vai atacar, destruir, matar, né? Que vai estar sempre preservado e que inclusive ele até pode vir a matar para fora do esquema dele da psicopatia, né? Porque um serial killer, ele tem uma motivação e ele tem um sistema de requisitos de quem ele elege para matar, né? Você pode ver que no livro é sempre mulheres virgens, que ele não sabe, né? Que ele não tem consciência que são mulheres virgens, mas são mulheres que têm o mesmo cheiro. E têm o mesmo cheiro porque ainda são virgens, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E são Não, morenas. me chamou a atenção que, tipo, ele foi trabalhar com uma mulher que era dona da perfumaria lá, eu esqueço os nomes. E a mulher, ela tinha um amante que era funcionário dela, e ela não tinha mais condições de ter funcionário nenhum. Só que ele descobriu que ele tinha um relacionamento com a mulher porque ele sentia o cheiro, É, do sêmen no homem. uhum. Não, não, é brilhante. A construção desse personagem foi brilhante, né? E é engraçado que uma coisa que eu fiquei me perguntando é a seguinte: por que que esse autor, que é alemão, ele desenvolveu todo um romance na França ao invés de na Alemanha, né? E aí é lógico, a maior parte da tradição de perfumes e perfumistas está na França, e isso é desde sempre, né? A Alemanha não tem tradição nenhuma em perfume, então Sim, ficaria mais difícil dele ambientar esse romance e esse personagem se ele não fosse francês e fosse alemão, né? E outra coisa, ele colocando esse personagem asqueroso na França e não na Alemanha, permitiu e deu mais liberdade para ele de discorrer e de trazer alguns aspectos da sociedade sem ferir suscetibilidades dos alemães, né? Vamos dizer assim. Então, assim, tudo que ele fala de ruim, de podridão, de mau cheiro, de coisas negativas que estão inseridas numa cultura, numa sociedade, está relacionada com a sociedade francesa. Mesmo que isso tenha seu correspondente na Alemanha, nenhum alemão ia ficar contra ele, porque o
o romance foi ambientado em outro país, então ele teve um distanciamento cultural que deu liberdade para ele fazer e acontecer em relação de traçar essas misérias de comportamento humano que ele traçou numa França lá de 1700 e pouco. Então ele também está salvo dos franceses ficarem muito bravos. Falou, não, mas esse é antigo, eu não estou falando da França atual, né? Então ele foi também bem esperto, Sim, né? E deixou uma margem de liberdade para ele construir esse romance da forma que ele concebeu. Então, assim, eu, apesar de ser uma leitura irritante, para mim foi irritante, mas foi maravilhosa, né? Eu não vou. é, Assim, aí você fala, você recomendaria esse livro? Eu recomendaria, mas para pessoas que realmente têm já no seu repertório de leituras romances esse estilo. que não são romances, que tem romances mais pesados, mais densos, mais intensos. O filme é classificado como terror. É terror? É Pois terror. é. Aham. E o livro não é terror, não acho. Para mim, não se aproximou nem um pouco de filme de um livro de terror. Sim, é um thriller psicológico, né? Mas filme. Talvez quando foi lançado o filme, ele tivesse essa conotação até por não, como é que eu vou te dizer, ser uma coisa mais chocante do que o costumeiro. Eu não recomendaria esse livro para um leitor iniciante, né, que está lendo seus primeiros livros, está começando a gostar de ler, a construir uma trajetória, né, porque eu acho que precisa ter já um traquejo, um treino de leitura, né, precisa ter um background, né, uma sacolinha de repertórios já de leituras para você entender as referências históricas que ele faz, né? Alguns termos que ele usa, tal. E eu acho que para um leitor iniciante ficar parando para fazer pesquisa para entender o livro ia tornar a leitura muito demorada e às vezes chata. Então eu recomendaria sim esse livro para um leitor veterano, já mais veterano e que já leu coisas mais densas, né? Já leu alguns clássicos, né? Não está só lendo hype, livros da moda, literatura descartável, essas coisas. Eu acho que aí tem que esperar mais Sim. um pouco para ler esse livro. Mas porque eu fiquei pensando, gente, eu me recomendaria esse livro? Esse livro é bom? Eu recomendaria porque esse livro é excelente. Não é o estilo que eu mais adoro, porque eu não gosto muito dessa coisa de soluções muito fantasiosas, e tem várias soluções fantasiosas no livro, mas eu acho que isso é apenas uma das não virtudes do livro. Ele tem mais virtudes do que pecados, vamos dizer assim. Tu quer E, que eu leia a opinião da Priscila ou vamos deixar no grupo lá e tu coloca o vídeo depois? não, fala, Eu coloquei. leia, Hã? sim, leia sim, porque aí fica registrado em vídeo, embora não esteja participando. Eu acho legal ler também. Eu te mandei errado ali, o que eu te mandei foi o que eu estava pesquisando hoje. Ó, sobre o filme vezes livro. Uma história de um ser humano que nasce, vamos dizer, com uma deficiência, é rejeitado pela mãe, e ao perceber que ele não tinha como sentir cheiro, ele arruma uma meia, um meio de voltar a sentir o cheiro das pessoas, das coisas. Então, ele começa a matar as mulheres para extrair algo, para criar uma essência. Depois de sofrer e quase morrer, ele alcança o seu objetivo. Por que matar só as mulheres? Ele poderia ter outra estratégia para alcançar o seu objetivo, não acham? Será que pelo fato dele não ter a atenção que ele precisava quando pequeno, e ao crescer ele elaborou esse plano maquiavélico para ter a atenção das pessoas? Qual foi a sua intenção verdadeira? Ter a atenção de todos ou ser um perfumista profissional ou os dois? Aí eu acho que o que a gente Legal a questão falou que ela traz, né? Legal. con- contempla a impressão que ela teve também, né? Até responde um pouco essas questões dela, Ela associou com a questão da mãe, né? Da da mãe, mãe. que é o que a gente estava falando, a questão da formação do psicopata está sempre relacionado com alguma questão aí afetiva com a mãe, né? E também ela fala da questão do propósito desse personagem, que na verdade é uma coisa que eu também fiquei me perguntando, né,
o livro inteiro, né? Mas assim, hoje, agora podendo, depois da leitura, podendo responder, né, a questão que ela coloca, eu não acho que ele realmente queria se tornar um perfumista de renome, ficar famoso, e ficar milionário, porque ele poderia ter feito isso sem matar ninguém, porque ele era brilhante, Exatamente. né, por causa dessa E capacidade dele. Se fosse esse a questão dele, a intenção. ele queria, na verdade, um perfume que o tornasse digno de atenção, né? E não só de mulher, mas atenção do mundo. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu, porque esse fim trágico que ele tem, eu acho que foi a maior glória que ele poderia conquistar, porque na verdade ele foi destruído, né? Por pelas pessoas ali que começaram a avançar nele, da mesma forma que ele fez com as mulheres que ele matou. Ele avançaram nele para excluir, para extrair dele aquele encanto todo que ele passou a possuir, né, com aquele perfume. Exatamente, Coisa ele ficou irresistível. ele ficou irresistível. E é esse o grande risco, as pessoas irresistíveis demais, né? Que nem fala, aquelas pessoas que estavam vendo ele como um anjo, então queriam se apropriar daquela inocência, daquela angelitude toda. E elas acharam que elas conseguiriam se apropriar, destroçando, né? Devorando, como se elas quisessem internalizar ele, né? Dentro delas para passarem a ser igual a eles, que é o que ele fez com aquelas mulheres, né? Ele queria o cheiro delas. Então Sim, ele queria trazer aquilo para dentro dele, e ele só entendeu que aquilo só era possível se ele matasse, porque era uma forma de roubar aquele cheiro de algum. Porque ele criou todo um método lá, com aquele lençol, com sebo, com não sei o quê. Ele desenvolveu toda uma técnica para conseguir extrair aquilo. Só que ele só conseguiria, na cabeça dele, extrair aquele cheiro daquela forma se ele matasse essas mulheres, né? Porque ele poderia ter pensado: eu encontrei uma mulher que cheira bem, né? Nariz detector, vou conversar com ela, vou pagar para ela topar se envolver nesse lençol aqui cheio de sim, sebo, sim. dizendo: eu quero fazer um perfume. Seria uma solução? Seria, mas aí não seria um livro como foi, né? E ele não seria um psicopata, seria outra coisa. Então, Sim, sim. Aí seria o perfumista. então, o que ele queria mesmo Ai, então, é verdade, antes ele de seria o terminar. perfumista, mas não era o que ele queria. Ele queria Sim, era toda a atenção do mundo que ele nunca teve, ele queria, né, ser visto como um ser perfeito e manobrar as pessoas, porque a psicopatia estava aí. Né? Ele percebeu quando ele fez a primeira experimentação lá, com aquele perfume prévio, que nem era ainda o perfume das mulheres, que começaram a dar atenção para ele, que ele fez um perfume que era médio, que não ia destacar ele, mas também ele não ia ser um anônimo, e as pessoas começaram a prestar atenção nele. Era o que ele queria, atenção o tempo todo, porque ele sim, eu debaixo de uma banca de peixe e foi jogado pela mãe junto com os peixes para ir para o lixo, né? sim, Ele foi salvo pelas pessoas que perceberam que tinha alguma coisa errada com aquela mãe e foram fuçar, né? No sim. peixe. É, e outra dica também, além do filme, o perfume, eles criaram mais recentemente uma série. E essa série é em vários capítulos. E é Só que baseada no ela livro. é uma série adaptada mais moderna. Aham. Eu quero ver se eu assisto. Se E eu tá achar onde, legal, eu e tá indico. onde essa série? Aí eu Não, tudo não, bem. se eu falar, eu vou ter mentir. Eu tenho que ver em qual plataforma tá. Depois você veja e veja o nome da série também direitinho. Você É tem. o É o perfume. perfume É mesmo. o perfume, só que é com os atores mais modernos, é uma gravação mais moderna. E eu li, eu acho que ali naquela parte que eu te mandei no WhatsApp, eu acho que eu li na Wikipédia, é, falando sobre essa série. E eu, quando fui procurar o filme O Perfume lá na minha anteninha, eu achei uma série, O Perfume, e ainda pensei, não, mas não é essa aqui, é esse mais antigo, esse é o que eu vi antes. Esse é o que eu vi quando foi lançado. Eu vou assistir esse aqui e assistir de novo o que eu já tinha assistido. E você veja quanta informação que deriva da leitura de um livro, né? É, É verdade, faz mas- 1 hora e pouco que a gente conversa. e outra, você trouxe a questão né, quando você colocou lá o livro, você falou do filme, que era como eu nunca prestei atenção no livro anteriormente, eu também não sabia que tinha um filme.
Se eu ouvi falar, não registrei, porque eu já falei que eu tinha intuitivamente alguma versão com relação a esse livro, né? Sim, E agora você está falando da série, e a gente falou um pouco da psicopatia, de como se forma, né? Quer dizer, da França, do iluminismo, dos do perfumistas. olfato, Então, olha, nosso tempo já está acabando, já tem um pouquinho mais. certo. Então, para a gente finalizar, porque depois a Sim, gente vai poder finalizar o vídeo, depois fazer o recorte. hum. Eu falei se eu recomendava ou não o livro, e por quê? Você recomenda o livro? Para quem que você recomenda? Como que é a sua opinião sobre o perfume? Como tu falou, né? É um livro recomendável para pessoas que já têm uma leitura mais ativa na sua vida e também que gostam desse tipo de leitura, né? Desse tipo de leitura eu falo não por ser uma leitura ruim, é uma leitura excelente, como tu disse, mas uma leitura mais apurada, assim, é uma leitura que não é para quem gosta de romance, por exemplo, né? É, é uma leitura que, no início, quando foi indicado, como eu te disse, eu tinha um preconceito em ler, porque eu já tinha visto o filme, e eu achei o filme nojento, como tu achou, né? Eu tive a mesma sensação, né? Mas eu indicaria o livro, sim, com certeza. Foi um livro que eu li bem rápido, praticamente, se eu for juntar é, o tempo que eu gastei lendo o livro, foram 2 dias. 2 dias, assim, eu li 50% em 2 horas, em outras 2 horas eu li 50%. Tipo, foi um livro fluido. Ele é um livro, embora com palavras francesas lá no meio, ele é fluido, né? Ele atiça a curiosidade da gente ver o que que ele vai fazer com tudo aquilo aquele apanhado de cheiras, né? Uhum. Então, a gente fica querendo saber o que que aconteceu. Ele aguça a nossa vontade de ler. Só que tem pessoas que não se sentem bem com esse tipo de leitura, né? É. Então, eu indico o livro, acho que super vale a pena, é uma experiência. E indico também que assistam o filme depois de ler o livro, porque às vezes as pessoas não conseguem imaginar um todo assim, né? Porque é um tempo muito distante e aquilo ajuda a pessoa a se habituar no que foi mesmo, Uhum. né? As situações, as cenas. Tá certo. Então, eu indico o livro, Michela, que está aqui do meu lado, indica o livro, e você que está aí assistindo esse vídeo, vai ler? Se você ler, depois volta aqui e escreve nos comentários qual foi a sua opinião sobre o livro. Vamos conversar, porque este vídeo estará em diversos lugares aí nas redes sociais para dar oportunidade para mais pessoas saberem alguma coisinha aí do livro. E vocês podem ver que a gente falou, mas não deu, não entregou todo o jogo, não deu todo o spoiler. Só alguns pequenininhos. E é isso, Michela, muito obrigado pela essa nossa conversa. Eu que agradeço, Mês que adorei. vem tem mais, né? Porque tem outro livro para ler. Com certeza. Eu tenho que baixar o livro agora, fazer o card do mês que vem, colocar tudo no grupo já para Ah, nós. ó, já pode pôr, mesmo faltando 5 dias para terminar, já pode pôr, porque eu já começo a adiantar a leitura. Claro, eu gosto também. Se termino antes, eu já engreno no outro. Hoje eu comecei. Agora não está gravando mais, né? Ah, deixa eu Ou parar. tá? Então, peraí, ainda tá. Recording.